Ó, então, lembra que no criticismo, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que existe 3 etapas, que o criticismo ele é muito ruim pro relacionamento, e que tem 3 etapas, que é o que você sente, sobre o que você sente, de forma não a culpar o outro, e finalmente o que você precisa. Lembra disso? Lembra que o criticismo ele é a forma como a gente começa o relacionamento, as conversas, as demandas que a gente tem. Quando a gente começa com o criticismo, a chance de você conseguir o que você precisa despenca. A chance despenca. E qual que é a maneira que geralmente a pessoa responde ao criticismo? Qual que é? Exatamente. É a defensiva, que é o que nós vamos falar hoje. Então a defensiva, pessoal, é o estado que a gente entra quando a gente está sendo atacado. E o criticismo é isso. O criticismo é um soco na boca do estômago. Você vai lá e dá um soco na pessoa. O que a pessoa faz? Ela se reage, ela tenta se proteger, ela curva para dentro. Ela não é quando você vai receber um golpe. Aquilo é muito grave. Então, a defensiva é esse estado que frequentemente a gente entra quando a gente está recebendo um ataque. Nem todo mundo faz isso, tá? Principalmente casais que estão felizes geralmente faz isso muito menos, e eles têm uma proporção maior de comunicações positivas, muito maior, 5-1 no momento do conflito e 20-1 fora do conflito. Agora, quando a pessoa está num casamento menos feliz, esse recurso ele entra muito mais. Hoje nós vamos entender o que é defensiva, ter exemplos de defensiva, nós vamos avaliar algumas histórias, e nós vamos entender exatamente qual que é o antídoto da defensiva. Você vai sair daqui com esse mapa daí de como realmente fazer para não entrar nesse cavaleiro do apocalipse, tá bom? Então, quando a gente se sente atacado, você começa a se defender. E você faz isso, pessoal, de 4 formas, tá? Você faz isso quando você está se sentindo ferido. O que você faz? Ou você contra-ataca. Então a defensiva em que você está contra-atacando é aquela que a pessoa começou algum assunto com você, falou assim, você nunca larga esse celular, aí você pega e joga para cima da pessoa. Você mexe no celular muito mais do que eu. Isso é a defensiva, você está contra-atacando, tá bom? Outra forma que você pode falar do passado. Então, e você também não mexeu ontem no celular o dia inteiro, agora é minha vez. Você está se defendendo falando de algo do passado. E você pode trazer, por exemplo, alguma outra coisa, um outro assunto mal resolvido para o meio da conversa como forma de contra-atacar. Pelo menos eu fiz minha tarefa de casa, eu sei que não faz nem o almoço e não ajuda com nada. Isso é uma forma de você entrar na defensiva, contra-atacando, trazendo um elemento de fora do seu relacionamento. Tá? Então, olha só, 4 formas de entrar na defensiva. A primeira é o contra-ataque. Você fala do outro, você usa o passado e você traz alguma questão da família, tá joia? Segunda forma de você entrar na defensiva, você se fazer de inocente. Sabe aquele negócio assim? Você fala assim, nossa, mas é a primeira vez que eu tô pegando no celular hoje, né? Você faz assim, nossa, eu sou super inocente. Você tenta se explicar no quesito inocência. Nós estamos falando aqui dos 4 cavaleiros do Apocalipse, pessoal, você que está chegando agora. E essa é a defensiva. Então a pessoa é atacada e ela reage com com a defensiva de 4 formas diferentes. A terceira forma é a indignação, né? Assim, como você ousa falar do celular? Seria basicamente assim, né? Nossa, como é que você tem coragem? Eu que estou trabalhando, eu trabalho o dia inteiro, eu que coloco comida nessa casa, você está reclamando que eu estou mexendo no celular, você está reclamando que eu estou vendo um jogo aqui à noite, e aí você usa da indignação, tá? Essa é a terceira forma de você entrar na defensiva. Então, 3 formas já. E a quarta é você se fazendo de vítima. Fala assim, nossa, a minha vida é tão difícil, né? Toda vez você implica comigo de eu estar mexendo no celular. Quando eu acabo de pegar o celular, você briga comigo. Então você se faz de vítima naquela situação. Essa é a maneira número 4, tá bom? Então olha só, basicamente quando você entra na defensiva, o que você está fazendo? Você está tentando se eximir da responsabilidade. Você está tentando dizer para o outro que você não é culpado, assim, que ele tem mais culpa, ou que você faz muito, então justifica aquilo lá que você está fazendo, ou então que você é uma vítima de tudo que está acontecendo, que sua vida é difícil demais, tá bom? Então quando você está entrando na defensiva, você está eximindo da responsabilidade. A gente lembra da última aula, você que estava acompanhando, que acompanhou até o final, você que teve até um minuto atrás para poder assistir essa aula,
Você lembra que 70% das vezes quem começa uma demanda são as mulheres, elas começam com o criticismo. Então quem começa geralmente a usar a defensiva é o homem, na maioria das vezes. Então ao invés de assumir a responsabilidade, a pessoa ela quer jogar a responsabilidade para outra coisa, culpar algum outro fator, tentar se explicar. Quem aí já usou defensiva, levanta a mão. Quero ver se você já usou defensiva. Com certeza você já usou. Quem já usou defensiva hoje, tenta lembrar nas suas interações com seu marido, com a sua esposa. Se você hoje tentou se explicar, ela falou assim, amor, eu quero que você faça tal coisa. Você não, tentou se explicar ao invés de assumir responsabilidade. Isso é comum, pessoal. Você começa a reparar, é comum. A gente faz isso o tempo todo. A pessoa traz uma demanda, a gente se explica, né? Ó, você não levou o lixo lá fora, eu queria que você levasse. Ah, é porque não deu tempo, é porque eu tô ocupado. Não, beleza, não mesmo, esqueci. É diferente, você assume responsabilidade, tá? Então, lembra, olha só o que o Gottman encontrou num dos artigos dele, que quando você tem o criticismo junto com a defensiva, esse padrão é super comum, você vai criando um padrão que ele chamou de crítico e agressivo versus defensivo e distante. Então um do casal começa a ser sempre crítico, agressivo em relação ao outro, e o outro começa a ser cada vez mais defensivo e se distanciar do relacionamento. Quando esse padrão ele se fixava, a chance de divórcio em 5 anos era de 80%. Então olha só o quanto que isso é grave, pessoal, quando esse padrão ele acontece. É o que a Luana Scalia está falando aí. É muito fácil cair nesse padrão. É a forma como a gente aprendeu, a gente se explica ao invés de passar por escutar o outro, assumir responsabilidade, a gente quer se explicar. Tá? Então esse padrão, pessoal, 80% de divórcio em 5 anos é muito alto. É muito alto, então nós temos que prestar atenção mesmo. O que acontece? Quando você se sente atacado, a sua frequência cardíaca ela aumenta muito, você entra num processo, um sistema primitivo de defesa, que é o que dá essa ação e que pode te fazer entrar também na fuga emocional que nós vamos falar amanhã. Lembrando, pessoal, que todos os PDFs dessas aulas, você fala assim, nossa, ele falou 4 jeitos, que jeito que foi mesmo? O PDF está no grupo do Telegram. Então você entra no grupo do Telegram quando acabar essa aula para você receber esse PDF da aula, tá bom? Eu vou fazer, de hoje para amanhã eu faço e aí eu mando para vocês. Então é impossível você se comunicar bem nesse estado. Por quê? Quando você entra nesse estado que a frequência cardíaca passa de 100 ou 80 se você for muito atleta, ser corredor, e acima de 80 já pode dar isso. Tá passando de 100 numa pessoa normal. Você perde o seu senso de humor, você tem uma distorção cognitiva chamada visão em túnel, que você não consegue ver alternativas, você tem muita dificuldade de ver a posição do outro e de ser empático. Você tá com esse sistema de alarme, de perigo ligado quando você é atacado, e é por isso que você entra na defensiva. Então, se você quer sair da defensiva, você precisa se tornar consciente disso. Você precisa entender quando você está entrando da defensiva. E nós vamos falar no final dessa live como que você vai fazer isso, beleza? Qual que é o antídoto? Beleza, eu já sei o que é defensiva, eu já entendi, é um negócio ruim. Se juntar com criticismo, isso for o nosso padrão agressivo-defensivo, isso ficar muito intenso, é 80% de divórcio em 5 anos. Então, qual que é o antídoto? O antídoto, pasmem, é simples, é assumir responsabilidade. Acabou a live, tô indo, abraço, tchau. Tô brincando, né, pessoal? Só uma piadinha. Então, olha só, é lógico que você precisa, no momento em que você é atacado, isso é muito difícil, você vai querer devolver, mas é difícil, mas a solução é você assumir responsabilidade, pelo menos uma parte do processo. Tá? Você vai precisar encontrar o desejo do outro, entender o que o outro precisa, e aí você atende aquela necessidade, trazendo qual foi a sua participação. Agora, é muito mais comum a gente ficar escaneando o ambiente para o erro do outro do que você pensar na sua participação. Tá? Então nós precisamos admitir as nossas dificuldades para conseguir fazer as pazes e negar se a gente quiser fazer guerra. E aí você vai ter que decidir aí o que você precisa, tá bom? Então, na maioria das vezes a gente não quer assumir os nossos erros. Então, eu vou contar uma história para vocês. Essa história é real, mas eu mudei os nomes, obviamente, tá? Mas é uma história de paciente chamado Pedro e Patrícia, tá? Então, mudei o nome, lógico, tá bom? Então, eles tinham combinado de ir no cinema. E aí o Pedro chegou atrasado para poder buscar a Patrícia. Né? Ele estava trabalhando e ela
combinou um horário com ele chegou tarde para poder pegar a Patrícia. E aí ela falou do seguinte, eu tenho anotado, né? Ó, não, toda vez você atrasa, você não pensa que eu fiquei te esperando? Você sempre me decepciona. O que que ela fez? Criticismo, isso mesmo, o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Então ele chegou e toda vez, de novo, você sempre faz isso. E lógico, com a intenção bem com raiva, brava, né, na hora de falar. E o Pedro, eu fiquei preso no trabalho, mas se você for começar a implicar desse jeito, a gente já pode ir embora, vamos cancelar esse encontro. Então ele já ficou implicado, tá bom? Toda vez você faz escândalo, então joga pra ela. Né? Ele começa a culpar ela, eu fiquei preso no trabalho, ele se explicou, defensiva. Né? Mas toda vez que você faz isso, distraiu, tentou levar o problema para outro lugar, defensiva. Depois atacou ela mais uma vez, a defensiva. Toda vez você faz escândalo. Aí o que a Patrícia fez? Eles estavam discutindo essa briga durante um atendimento. A Patrícia fez uma lista de todas as vezes que ele atrasou. E aí eles começaram a discutir se realmente ele tinha atrasado ou não. Então, olha só, esse padrão, pessoal, é muito comum em casal, mas é muito comum mesmo. O que que é? Você ficar discutindo se você realmente falou aquilo, se você realmente fez aquela coisinha aquele dia ou não fez, e aí a pessoa fala, não, você não falou desse jeito, não. Você falou assim, o outro, não, eu nunca falei isso, eu falei desse jeito. Esse padrão é muito comum. É muito comum. Então você começa a conversar sobre a superfície. Você começa a conversar sobre o conteúdo, ao invés de conversar sobre o que está na base disso tudo. Então, pessoal, eles ficam presos no conteúdo. Aí, o conteúdo vira, a briga vira, quem tá contando a história direito? Quem aí já teve uma briga que começou desse jeito? Né? Você começa a brigar por uma coisa, o que que ela quer? Ela quer se sentir valorizada. Ela queria que ele ligasse para ela e falasse, amor, nossa, eu tô atrasando. Ela queria que ele falasse, na hora que ela já foi crítica, é difícil fazer isso. Se ela começasse com o início gentil, ia ser bem mais fácil. Se ela fizesse os 3 passos de ontem, ia ser bem mais fácil. Vamos supor que ela não fez. Ela queria que ele falasse assim, nossa, amor, você tem razão. E eu tava esperando tanto esse momento, eu acabei... Eu tentei de tudo para sair mais cedo hoje e realmente não deu, mas você tem razão de estar bravo, eu atrasei mesmo. Então ela quer que ele assuma a responsabilidade, valorize o momento com ela, mostre para ela que ela é importante. O que ela teve? Uma briga sobre quem falou a verdade num outro momento ou naquele momento e acabou com a noite. Acabou com a noite, mesmo eles saindo juntos, aquilo não foi legal. Então, como que ela poderia ter falado? A live de ontem, criticismo, né? O que ela tinha que ter falado? O que ela sente quando alguma coisa específica aconteceu? Então, eles estão indo para o encontro, ela fala, amor, né? Nossa, hoje quando você não ia chegando, eu não tinha notícia sua, eu fui ficando tão preocupada, vinha na minha cabeça que você não estava nem aí para mim, às vezes passava na minha cabeça que a gente nem ia mais sair junto, ou que a gente ia acabar brigando. Eu queria que, quando acontecesse você atrasar, você me avisasse com antecedência, porque eu nem fico preocupada demais, sabe? Nem fico pensando essas coisas na minha cabeça. Quando você chegar, eu tô mais bem-humorada. Então, basicamente é isso. Ela precisava identificar o que ela precisava e fazer o pedido direito. E ele, se ela já foi crítica, tinha que assumir responsabilidade no processo. Eu vou dar outro exemplo, tá? Você e sua esposa chegam em casa depois de um dia de trabalho dificílimo. Vocês dois estão super cansados. Os dois super cansados. Aí eu tô falando você pro homem, tá? Aí depois você mostra pro seu marido, se você for mulher e estiver assistindo, mas vale pros dois, tá bom? Aí o homem senta na frente da TV, tá cansado, ele gosta da esposa, ele quer escutar sobre o dia dela, mas naquela hora ele só precisa relaxar e assistir um jogo, por exemplo. Aí ele senta lá, né, e aí a esposa começa a conversar sobre uma pessoa do trabalho, por exemplo, que roubou a ideia dela, ele ficou com os créditos e não tinha o que ela fazer, ela começa a conversar. E ele, não é que ele não quer escutar, mas ele tá cansado demais, ele só tá prestando atenção no jogo, ele não olhou pra ela, ele não desligou, ele só queria relaxar, ele não consegue falar isso pra ela. Aí, de repente, ele escuta ela falando assim, você não me escuta, você não tá me escutando. Até esse momento, o homem, frequentemente, ele ia começar já a entrar na defensiva. Isso ainda nem é criticismo, porque ela fala de forma local, você não está me escutando agora, né? Só que se ele continua ignorando ou escutando ela mais ou menos, rapidinho vive um você nunca me escuta. E aí você começa o ciclo de criticismo defensiva. E aí como que ele responde isso? Quando a pessoa fala assim, você não está me escutando, o que ela quer? É um bid for connection, nós falamos disso na sexta-feira. O que é? Uma tentativa de conexão. Você, em casais felizes, 86% pega isso e fala assim, opa, peraí, e corrige o rumo. 36% das vezes em casais infelizes, eles conseguem pegar essas conexões. Tá? E aí você, hora que ela chega e te critica, você nunca me escuta?
O que você faz? Como que você responde? Alguns exemplos. Você responde, eu tô te escutando. O que é isso? Você está se explicando sem assumir responsabilidade. Defensiva. Amor, eu tô cansado. Defensiva. Você está se fazendo de vítima. Seu dia foi muito difícil, eu tô cansado. Terceiro. Nossa, amor, trabalhei demais hoje. Defensiva, tá? Ó, querer relaxar e pedir demais é o ultraje. Terceira forma de entrar na defensiva também. Né? E se você ainda joga uma ironia no final, pode virar desdenho. Né? E todas as vezes que eu quis falar com você e você também não quis me escutar, agora deixa eu relaxar um pouco. Outra forma de entrar na defensiva. Você vê que qualquer maneira em que você não chega e fala assim, nossa, amor, tem razão. Fiquei tão concentrado aqui, acabei não te escutando bem. E faz e corrige o rumo e faz a tentativa de reparo, você entra numa fria, porque você entra na defensiva. Você não a necessidade dela não é atendida e você acaba afastando mais essa pessoa. E aí você entra no padrão crítica, porque ela vai provar que você não estava escutando de verdade, que você nunca escuta ela, você vai provar que você sempre escuta ela, que você faz tudo por ela, e vocês entram no padrão de agressividade, criticismo contra defensiva, distância emocional. Isso ninguém ganha. O problema é esse. Ao ficar preso nesse tipo de padrão, ninguém ganha. Ninguém consegue sair vencedor desse tipo de situação. Então é isso que faz com que a gente se sinta mal. Você sai desse tipo de discussão sentindo um lixo, mesmo que dure 1, 2 minutos, isso pode se arrastar. E quanto mais tem disso, mais difícil é para vocês se sentirem bem. E se você quiser o PDF dessa aula com todas essas informações, o resumo de tudo que aconteceu, meu canal do Telegram, beleza? Tá lá no link da bio. Ó, qual que é a segunda parte do antídoto que você precisa? Você precisa entender o que o seu parceiro ou parceira precisa. Você precisa, naquela situação, você falar assim, o que ele precisa agora? O que ele quer? E aí você entregar isso para ele. Essa é outra forma de você não entrar na defensiva. Tá? Ela quer atenção, ela quer validação, ele quer discutir um problema, ele quer se sentir ouvido, ele quer sentir que ele não fez tão mal assim, o que ele precisa? E aí você pode atender essa demanda, né? Se você tiver ao seu alcance, você dá esse presente, você atende essa demanda. E é isso que a pessoa está buscando, isso sai desse ciclo. E quando o casal está em crise e só um está acompanhando a sua aula, tem como curar o relacionamento? Na aula de hoje, vejo que vivemos ele a aula anterior e eu a aula de hoje. É o padrão que a gente chama de criticismo, agressividade versus defensiva, distância emocional. Esse padrão ele é muito perigoso, viu? É 80% de divórcio em 5 anos, é um padrão grave, mas que tem sim como sair. Nós falamos na sexta passada sobre os pilares da amizade, porque para mudar, não basta mudar só uma coisa, você precisa mudar várias coisas. Eu dei o exemplo do foguete, é como um foguete. Se você tentar lançar um foguete e sair de órbita, dando um empurrãozinho de cada vez, você levanta ele um pouquinho e para, levanta um pouquinho e para, você só vai se decepcionar, só vai se frustrar. Então você tem que fazer um intensivão, você precisa fazer um processo que seja intensivo e que provoque mudanças. Depois que está voando, aí sim é um pouquinho de gasolina de cada vez. Né? Vai entrando, o motor vai funcionando bem tranquilo o tempo todo. Agora, para lançar em órbita, você precisa de uma energia enorme. Você precisa de uma mudança que seja de uma vez. É por isso que eu parei de fazer coisas pequenas ao longo de muito tempo e eu estou fazendo uma série de lives, de 20 lives, com muito conteúdo para transformação. Tá? E o meu objetivo é que vocês consigam fazer essa transformação. Na sexta-feira eu vou responder exatamente essa sua pergunta. Dá para mudar sozinha? E o que você precisa fazer caso o seu marido não esteja nem aí para o relacionamento, não esteja nem aí para aprender sobre relacionamento, porque vocês já estão no estado grave, tá? Então essa é a live de sexta-feira, já fica marcada aí na sua agenda. Então, pessoal, qualquer armadilha nesse momento, pensar que o problema sempre tem a ver com o outro. Quando você começa a pensar, não, meu problema é esse, não, mas é porque ele é muito crítico, não, é porque ela, toda vez ela pega no meu pé. Se você está pensando que o problema é sempre do outro, pessoal, primeiro passo, você precisa conseguir reconhecer a sua participação nos problemas que vocês têm. Absolutamente, eu não consigo pensar numa situação em que o problema seja totalmente unilateral. Então, assumir a responsabilidade vai te dar elementos e munição. Isso, pessoal, baseado em ciência, que é sempre a pauta que eu vou trabalhar. Então, o que acontece? Vocês criaram um ciclo, uma dinâmica em que os dois têm um papel. Tá? O ciclo, ciclo, essa palavra vem de onde? De círculo. Qual que é o começo de um círculo? Não existe.
Começo de ciclo não tem. Você não sabe onde é que começa, mas você sabe que o processo ele sempre continua. Assim é esse ciclo. Não adianta ficar pensando quem começou quando, até porque esse ciclo ele é infinito. Tá? Então não adianta falar para o seu parceiro o que ele está fazendo de errado. É muito mais fácil você parar para ver o seu papel. E aí eu tenho algumas dicas para vocês. Olha só. Eu vou falar algumas frases agora. E se uma dessas frases for você considerar isso verdadeiro, você pode usar isso para poder assumir o seu processo de culpa em alguma briga que aconteceu. Então pensa numa discussão, num conflito que vocês tiveram na última semana, nas últimas 2 semanas, e pensa se uma dessas frases aqui é verdadeira. Olha só. Realmente eu tenho andado estressado ultimamente. 2. Eu não tenho me expressado a minha apreciação por ele frequentemente. Eu estou falando ele, tá? Mas você inverte aí se você for do outro sexo. Eu tenho agido como se eu não precisasse cultivar o meu relacionamento. Número 4. Eu estou hipersensível recentemente. Número 5. Eu tenho sido muito crítica recentemente. Número 6. Eu não tenho compartilhado muito o meu mundo interno com o meu parceiro recentemente. Número 7. Eu não tenho sido emocionalmente disponível para o meu parceiro recentemente. Número 8. Eu tenho me afastado emocionalmente de meu parceiro recentemente. Número 9. Eu tenho ficado muito deprimida recentemente. Eu estou sempre repetindo recentemente para você ter ideia de que nesse último período de tempo, isso tem acontecido, fica mais fácil de você assumir quando eu coloco que é recentemente, que você não é assim, que você está assim nas últimas semanas. Eu não tenho mais reservado um tempo para boas coisas entre a gente. Eu não tenho sido uma boa ouvinte. Eu não tenho deixado claro as minhas necessidades. Eu tenho me feito de mártir, ou seja, eu tenho me sacrificado esperando que isso seja o suficiente. Ou alguma outra coisa. Alguma dessas frases é verdadeira para você? Porque se for, fica mais fácil já compreender uma parte do papel que você teve na última discussão que vocês tiveram. Se você não está, por exemplo, número 8, eu tenho me afastado emocionalmente do meu parceiro, e fica mais fácil. Eu tenho me afastado emocionalmente e aí ele ficou mais distante de mim, acabou usando mais o celular e isso fez. E aí você consegue perceber que tem uma participação. Né? No momento desse você pode falar, nossa amor, eu realmente tenho me afastado emocionalmente nos últimos dias, acho que eu estou meio distante. E aí talvez por isso que você esteja mexendo realmente mais no celular. Eu queria muito resolver isso, que eu quero estar aqui para você. E aí você assume a responsabilidade, você consegue muito mais entrar num processo de resolução. O que você precisa criar, pessoal? Você precisa criar uma ideia de nós contra o mundo. Sabe aquela ideia assim, beleza, eu e a Lu contra quem vier? Aquele negócio assim que você tem assim, nossa, tudo que eu tiver nós damos conta de enfrentar. Ao invés de eu contra ele, é nós contra o que quer que seja. É essa sensação que você tem que criar. E se o problema é o isolamento, se o problema é o celular, se o problema é o atraso, se o problema é outra coisa, é vocês dois tentando enfrentar esse problema. É você ajudando ele, é ele te ajudando. Então a ideia precisa ser sempre vocês dois contra o mundo. Não pode ser mais a ideia de vencer a sua discussão, de você estar certa naquele momento. Precisa ser a ideia de servir a ele e ele de te servir. Porque quando a gente serve ao outro como pessoa, como estando num ciclo de produtividade, num círculo de compreensão, num círculo de amor, você tem muito mais possibilidade de terminar essa existência em companhia dessa pessoa que você já amou muito e com certeza aí dentro, se você está junto ainda, deve ter essa fagulha de sentimentos. Então mesmo que esteja muito difícil, mesmo que essas frases tenham te descrevido as últimas semanas, junta a energia do foguete, vamos juntar muita gente junto, vamos fazer um grupo em que isso seja possível, você fazer essa transformação através da energia que nós vamos dar do conteúdo e do processo de mudança, tá? Já entra no grupo do Telegram para eu te passar em PDF, você começar a estudar. Você não foi para a faculdade estudando 1 hora. Você não foi operar cachorro depois de estudar 1 hora. Você não foi ser administradora, ser secretária, ser professora estudando 1 hora. Você foi depois que se preparou para isso. Quem te preparou para o casamento? Ninguém. Ninguém te preparou para o casamento. Como que a gente espera... Ou você pode ser instintivo e você se dá bem, joga os dados, 25% de chance. Ou você pode usar conteúdos que realmente funcionam e poder transformar essa relação que você tem.
Tem um livro muito legal que chama Triumphs of Experience. Então, o que eu fiz? Falei, ó, será que é só o Gottman falando? O Gottman publicou esses artigos, tá? Em artigo bem embasado, base de dados, PubMed, para quem for médico o psicólogo, você acha os artigos dele, então é um negócio bem feito, tá? Mas vamos pesquisar, vamos para outros autores e ver se tem esse mesmo padrão, se eles descobriram a mesma coisa, para quem fez ciência de verdade, para quem não só tá dando opinião, que encontrou, que leu num livro tal e pronto, já falou para vocês, ou que aprendeu num curso aí de um final de semana e tá saindo falando sobre casamento. Vamos ver quem realmente pesquisou isso, que tipo de conclusão que chegou. No livro Triumphs of Experience, do George A. Vaillant. É um dos meus autores que eu gosto demais, a obra dele é fantástica. E esse estudo foi um estudo de mais de 80 anos de acompanhamento das pessoas. Quem conhece de ciência sabe que é o tipo de estudo mais importante que tem, que é o de coorte, é o que acompanha as pessoas. Ele acompanhou as pessoas, depois os filhos, depois os netos, esse grupo foi crescendo, é da Universidade de Harvard, tá bom? Nesse estudo, ele conseguiu prever divórcio aos 47, observando algumas características de defensividade da pessoa aos 21 anos de idade. Com 21 anos, ele media a defensiva, que é o que nós estamos falando hoje. E aí, ele era capaz de prever o divórcio aos 47 anos, se ele estava divorciado ou não. Por quê? Porque as pessoas que são maduras, que têm mecanismos maduros de resolução de problema, ele vai utilizar da paciência, ele vai utilizar do humor, ele vai assumir responsabilidade. Isso está no livro dele, Triumphs of Experience. E ele atrai as pessoas, isso atrai as pessoas quando você usa da paciência, do humor, assume responsabilidade. Quando você faz o contrário, que é mecanismo imaturo, que ele chama, projeção, culpar o outro, é o blaming, o projection, que é você projetar no outro as suas próprias dificuldades. Quando você está, o hipercondrise, que é você ficar sempre procurando o problema, doença da relação. Você acalma na hora, porque você joga no outro problema, isso te acalma. Ah não, essa é só minha esposa, ela é assim mesmo, ainda reclama pro vizinho, ainda reclama pro amigo. Nós falamos disso na sexta também. Na quinta, aliás, né? O que dava 8 sinais de relacionamentos, 8 sinais se o relacionamento está com problemas. Agora, quando você tem esse mecanismo maduro, você é capaz de prever o divórcio muito tempo depois, tá? Então, Triumphs of Experience, George A. Vaillant. Outro livro, uma pesquisadora chamada Sue Johnson, tá? Chamado Hold Me Tight. Esse livro é muito legal. Ela é uma pesquisa muito bem feita também sobre casais. E aí ela coloca lá que existem 3 tipos de conversações demoníacas, né? É os 4 cavaleiros do Apocalipse que ela fala através de padrões demoníacos, Demon Conversations, que é acha o vilão, que é esse que nós estamos falando agora, o Protest Polka e o congelamento e fuga. O acha o vilão, o que é? O problema não sou eu, é você. Vamos achar o vilão. O problema é você. E o outro fica, não, o problema é você. E aí você entra no problema de ache o vilão. Você fica tentando achar o vilão do processo. É um tipo de conversação de padrão. O que é isso? É o mesmo padrão. Criticismo, defensiva. É a mesma coisa, só que é outra autora falando do mesmo ciclo, da mesma forma. Quando a crítica do outro não é válida ou não concordo com ela, como não cair na defensiva? Nós vamos ensinar esse processo, mas você precisa, primeiro, escutar a pessoa, conseguir fazer com que o ponto dela seja validado, então entender bem ela. São 4 etapas, na verdade. Você entende bem a pessoa, escuta bem a pessoa, você sumariza o que você entendeu, você depois faz uma aproximação emocional, e depois você valida o ponto dela. Então, alguma coisa no que a pessoa está dizendo, você não precisa concordar totalmente, mas alguma coisa faz sentido. E você precisa comunicar isso para ela antes de colocar a sua posição. Porque senão não adianta, você vai escalar a briga e a coisa vai para o infinito. Tá bom? Eu vou ensinar esse processo para vocês, fica atenta, para vocês não perderem essa live que é de conversa empática, tá? Não vamos falar isso no detalhe, tem uma técnica muito legal chamada Gottman-Rapoport. Então, pessoal, quando as pessoas estão nesse ponto de ficar criticando e defensiva, elas entram no que eu chamo de tubo do conteúdo. É como se elas não conseguissem ver mais nada a não ser a briga sobre o conteúdo específico, ao invés de olhar o que está por trás, a necessidade por trás daquilo. É isso que nós temos que aprender. Então para olhar a necessidade por trás do que o outro está pedindo para você. Sai do tubo. É como se fosse aquele negócio de cavalo, sabe, que tampa nossas vistas.
E aí a gente age igual cavalo mesmo, dando patada nos outros, dando coice, porque a gente não consegue ver o que o outro tem necessidade. Então, mesmo que você não consegue, você não concorde totalmente com outra pessoa, tem algum ponto que você é capaz de validar aquele ponto. Nós vamos falar mais sobre isso. Eu estava me lembrando aqui que esse negócio de achar culpa é tão sem sentido, mas é tão sem sentido, que a gente começa sempre a pensar assim, não, mas quem começou foi ela, não, mas quem começou foi ele, isso vai voltando, se você quiser voltar, você volta até Adão e Eva. Eu não sei se vocês lembram lá dessa parte da Gênesis, mas quando a Deus, ele chega lá no jardim, e aí a Eva e o Adão tinham comido da maçã, o que eles fazem? Eles se escondem, porque eles estão pelados, o que é super interessante. Se você não, assim, mesmo que você não acredite na Bíblia, você pode pensar isso como uma metáfora da condição humana, um livro arquetípico fantástico, né, que é capaz de trazer histórias profundas sobre nós. Então, acreditando ou não, eles se escondem porque eles estão nus. Olha só que coisa engraçada, eles sempre estiveram nus, mas quando eles tomam o fruto da árvore da consciência, eles ficam ali envergonhados do que fizeram. E aí, Deus pergunta lá para Adão, ué, por que você tá... Quem te falou que ficar pelado é ruim? Por acaso você comeu do fruto proibido? O que o Adão faz? Foi a Eva. Foi a Eva. Ela que me deu a maçã. Então, primeiro, se você quiser voltar aí ao infinito, os homens começaram isso, porque ele defendeu primeiro, né? Então, antes de conhecer a consciência, é uma analogia, né? Então, assim, eles não conseguiram enfrentar a verdade, ele não conseguiu enfrentar a verdade do que tinha feito, assumir responsabilidade, e por isso ele se sentia envergonhado e acaba acusando a Eva, que também acusa a serpente, e a coisa não é resolvida. Então, é o retrato da imaturidade, né? Se você tomar isso como uma história arquetípica da nossa consciência e da nossa maturação própria, da nossa maturação da nossa consciência, você vê que no primitivo a gente usa desse tipo de recurso, de acusar o outro, de se defender, ao invés de assumir responsabilidade e de se portar como a pessoa que pode encarar aquilo que fez, olhar nos olhos da pessoa que ama e assumir, ser vulnerável o suficiente para assumir que errou e que tem dificuldades e que quer realmente acertar mais por ela numa próxima vez. Então, é isso, né? Depois de Adão pelado, inseguro, covarde e ainda crítico, que realmente a gente começa a entender o tanto que essa história fala muito sobre a gente. Pessoal, então olha só, eu queria passar um exercício para vocês agora, para vocês tentarem se colocar na posição dessa questão da defensiva, tá? Como que você vai criticar isso em você? Eu quero que você imagina... Primeiro, vamos fazer só uma fantasia aqui. Eu quero que você imagina que você está na casa de um amigo seu, de uma amiga sua, e aí você está ajudando ela a colocar o jantar, por exemplo, e você deixa cair um dos pratos de comida no chão. Eu quero que você pense em 4 formas que você conseguiria entrar na defensiva, em que você poderia se explicar e arrumar um culpado para aquela situação. Pensa aí, se você estivesse fazendo alguma coisa desse tipo. Pensa em como você se defenderia. Você poderia falar assim, mas é porque a vasilha estava quente, ela não me avisou, a culpa é dela. Nossa, mas esse chão é muito escorregadio. Você pode explicar de várias formas, né? Nossa, mas também, olha o tanto que está pesada essa vasilha. Ué, mas ela me entregou sem nem soltar direito, é por isso que eu deixei cair. Então é muito fácil para a gente pensar em desculpas, em culpar. É muito fácil, isso é uma situação simples assim do dia a dia. Só para você perceber isso. Agora eu quero que você faça o seguinte, tenta lembrar de uma discussão sua com seu parceiro recentemente. Então, tenta lembrar de uma discussão que você teve, tá? E como você fez ele enquadrar com que ele estivesse errado e culpado a pessoa totalmente. Como que você entrou na defensiva, tenta lembrar, você entrando na defensiva. Tenta prestar atenção na próxima vez que ele usar, mesmo que seja do criticismo, porque ele não percebeu, ele não teve esse treinamento. Ele não assistiu a live passada. Então ele vai entrar no mesmo forma que ele sempre entrou. Lembrando, pessoal, que qualquer mudança que você faça, você precisa fazer várias mudanças ao mesmo tempo. Nós estamos aqui juntando um grupo de pessoas que querem mudar. Nós estamos juntando um grupo de pessoas que querem colocar todos esses elementos em conjunto,
em ação ao mesmo tempo, para que a gente consiga o efeito do foguete que consegue sair de órbita, para que consiga realmente passar pela resistência de todos esses anos que vocês estão vivendo desse jeito. Ah, mas eu só namoro, tenho 5 anos, acabei de casar. Já tem 5 anos que talvez vocês estão nesse padrão, só que isso era menos estressante, porque estava namorando, podia ir para casa, não tinha os filhos e assim por diante. Então esse padrão, essa resistência é grande. Você começa a mudar, é difícil. Você precisa realmente ter muita energia para poder provocar essa transformação. Como que você tentou ganhar a última discussão? Como que você tentou provar a sua inocência? Como que você conseguiria fazer um rascunho do ciclo de criticismo e de defensiva que você ocasionou na última discussão? Como é que foi esse ciclo? Rascunhar mesmo, escrever, né? Eu falo isso, ele fala aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu entro na defensiva. Você consegue fazer esse rascunho agora? Se você conseguir, parabéns, você vai ser um dos poucos que vai tentar sequer fazer isso pelo relacionamento. Então, agora é o momento de você realmente sentir se você está afim de realmente tentar. Você vai rascunhar isso aí para mim. Como que você fez na última conversa de vocês para que ele se sinta mal? Como que ele fez para que você se sinta mal? Mas principalmente foque no que você fez para ela se sentir mal, para ele se sentir mal. E tem algum vencedor na última briga? Ou se os dois saíram perdendo? É isso que eu queria saber de vocês. Pessoal, lembrando o seguinte. No final dessa aula, entra no grupo do Telegram se você quiser mudar de verdade. Tá? Porque lá que eu vou mandar os PDFs, lá que eu vou mandar o áudio, lá que eu vou botar mais coisa. Ou então faça o desafio 7 dias do relacionamento. O que é o desafio? São 7 tarefas, uma por dia, que 90% dos casais que fizeram as tarefas conseguem melhora no relacionamento em apenas 7 dias. Está no link da bio. Aí você vai receber também esse material que nós estamos falando. Tá? No grupo Telegram é o PDF das aulas. No desafio você vai receber materiais extras, são coisas diferentes e complementares. Tá bom? Eu te sugeriria fazer todas. Pessoal, um grande abraço, foi muito legal estar com vocês, foi muito bom, de verdade, eu fiquei muito feliz de estar aqui, gostei das participações, né? Isso para mim foi bem legal, vocês estarem participando, vocês estarem perguntando, e nós temos aí um potencial muito grande de conseguir fazer transformação. Nós só precisamos de pessoas que realmente estejam interessadas em aprender o processo, em realmente entender como que ele funciona, em saber quais são os fatores e como transformá-los, e é por isso que nós estamos fazendo essa série de lives, sempre baseada em ciência, em o que foi testado e não em coisa da minha cabeça. Grande abraço, eu vou fazer um sorrisão aqui, às vezes você quer compartilhar com alguém que você gosta, às vezes você tem algum casal que você sabe que está feliz e que quer continuar feliz, né? Você sabe que essa pessoa quer continuar com a outra a vida inteira, manda para essa pessoa, principalmente se ela estiver grávida, se ela tiver filhos pequenos, que é a etapa mais difícil, que 83% das pessoas entram em crise, tá bom? Então o que vai? Sorrisão. Valeu demais, pessoal. Grande abraço para vocês e até a próxima.